Olá, meu nome é Edmilson, eu sou professor de Bíblia e normalmente passo boa parte do meu tempo aprendendo a palavra de Deus pelas comunidades de Mato Grosso do Sul e deste Brasil afora. É uma alegria muito grande poder começar com você esta conversa. Nós queremos fazer uma série de bate-papos bastante informais sobre o Evangelho de Marcos, que vai iluminar a nossa caminhada nesses próximos estudos. Nós, antes de entrarmos no Evangelho de Marcos, gostaríamos de fazer algumas perguntas, provocações iniciais, até para a gente ter clareza do porquê ficaram para nós, na chamada Escritura Sagrada, no cânon do Novo Testamento, pelo menos 4 versões a respeito do que Jesus disse e fez. Ora, se Jesus foi uma única pessoa e teve um único movimento, por que não um só evangelho? Porque o Espírito Santo nos permitiu que aqui fossem registradas as versões de Mateus, Marcos, Lucas e João, além também da versão de Paulo. Podemos falar até de 5 evangelhos, incluindo o pensamento paulino, né? É uma pergunta interessante, especialmente nos dias de hoje, em que as pessoas têm dificuldade de respeitar as diferenças. Talvez nós tenhamos que partir do princípio de que Deus nos sonhou plurais. Deus nos quer diferentes. E uma prova disso é que, até na interpretação daquilo que seu filho disse e fez, nós temos várias versões dentro da Bíblia. Vou começar com um exemplo bem prático. Aguce aí a sua memória e tente lembrar qual foi a última frase, quais foram as últimas palavras que Jesus disse na cruz antes de morrer. Pensa um pouquinho. Talvez você tenha se lembrado: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É possível. Ou tudo está consumado. Mas se eu convidar você a abrir o Evangelho de Marcos no capítulo 19, desculpa, no capítulo 15 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 33, Marcos 15, a partir do 33, nós vamos encontrar o seguinte: Jesus já lá na cruz, eram mais ou menos 3 da tarde, a chamada hora sexta, houve um grito, e ele então diz: meu Deus, por que me abandonaste? Depois disso ele morre. De acordo com o Evangelho de Marcos, então, a última palavra que Jesus diz na cruz é: meu Deus, por que me abandonaste? Como se ele estivesse vivendo o abandono do seu próprio pai. Se a gente vai para o Evangelho de João, aí sim, Jesus, sabendo que tinha terminado a sua missão, pediu água para cumprir as Escrituras e disse: tudo está consumado. Sereno e tranquilo. Se você nunca tivesse comparado as duas histórias e nunca tivesse escutado, você possivelmente imaginaria que se trataria da descrição da morte de duas pessoas diferentes. Em Marcos, Jesus morrendo num grito de desespero. Meu Deus, por que me abandonaste? Mateus copia essa versão também, no capítulo 27. E em João, o texto já apresenta um Jesus sereno e quase tranquilo. Pai, em tuas mãos, aliás, tudo está consumado. Se você vai para o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, você já vai encontrar primeiro Jesus perdoando os romanos. Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Segundo, serenamente também dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por que tanta diferença assim num jeito de descrever? Um outro exemplo simples e rápido. Você gosta bastante de ler aquele texto de João, João 19, 25, no qual as mulheres estão aos pés da cruz e Jesus olha: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. As mulheres estão ali, aos pés da cruz. Mas se você vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 27, onde é descrita também a mesma cena, a gente encontra assim, Mateus 27, 55. Estavam lá muitas mulheres olhando de longe.
elas acompanhavam Jesus desde a Galileia. Olha só que interessante. Para Mateus, as mulheres estão olhando de longe. Para João, estão aos pés da cruz. O tempo inteiro, se você for comparando os evangelhos, você vai observando estas diferenças que muitas vezes até nos intrigam. Um outro exemplo. No evangelho de Marcos, Jesus caminha sobre as águas. Se você depois com o tempo puder comparar, Evangelho de Marcos capítulo 6, a partir do verso 45, Jesus terminou a multiplicação dos pães, foi à montanha fazer a oração, pede a seus discípulos para entrar na barca. Aliás, o texto de Marcos diz, ele obrigou os discípulos a entrar na barca, e eles estão indo em direção a uma cidade. Compare se é Betsaida ou Cafarnaum, depois você vai observar. À noite vem a tempestade, Jesus então caminha sobre as águas, eles dizem, sou eu, não tenham medo. Observe, na historinha de Marcos, quando é que a tempestade se acalma? É exatamente no momento em que Jesus entra na barca. Se você for ler a mesma história no Evangelho de João, o texto já não diz que Jesus obrigou os discípulos, eles vão por vontade própria, e Jesus não entra mais na barca no Evangelho de João. O texto termina exatamente assim: quiseram recolhê-lo na barca, mas ele chegou à praia. Ou seja, em Marcos, a tempestade só acalma quando Jesus entra na barca. Em João, Jesus não entra mais na barca. Então, há diferenças significativas entre todos os textos, na maioria dos relatos, o que nos permite fazer algumas perguntas. Por que será que a comunidade ou as comunidades registraram de forma diferente a experiência de Jesus? Talvez antes de responder a pergunta, seja bom a gente deixar claro uma coisa. No essencial, no principal, os evangelhos afirmam o mesmo. Deus enviou seu próprio filho, nascido de uma mulher, como disse o apóstolo Paulo. Este seu filho, na sua vida adulta, formou um grupo de seguidoras e seguidores e passou a anunciar o que ele chamava de reinado de Deus, o reino de Deus. E anunciar o reino de Deus significa principalmente curar os doentes e ajudar os que estão sofrendo. Jesus veio para salvar os pobres. Então, Deus envia seu filho, ele forma um movimento, anuncia o reino, que significa libertar os que estão no sofrimento. Isso é comum nos evangelhos. O que também é comum nos evangelhos, por causa da sua escolha, Jesus passa a ser perseguido pelas autoridades dos judeus, é entregue para as autoridades romanas e é morto na cruz. É assassinado pelas forças do Império Romano. Mas principalmente, o que é também comum nos evangelhos, esse mesmo Jesus que foi morto, ressuscitou e está vivo nas comunidades. E interessante, as primeiras pessoas a anunciar o ressuscitado, de acordo com os evangelhos, são as mulheres. No caso dos sinóticos, que a gente chama Mateus, Marcos e Lucas. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos, devido a conterem uma grande quantidade de histórias em comum, na mesma sequência e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura e utilizando até as mesmas palavras. O nome sinótico vem do grego. Os assuntos neles abordados correspondiam quase inteiramente, ou seja, são classificados assim por apresentarem uma mesma visão ou o mesmo ponto de vista sobre os acontecimentos. Muitos estudiosos acreditam que esses evangelhos compartilham o mesmo ponto de vista e são claramente ligados entre si. Quanto ao quarto evangelho canônico, o Evangelho de João relata a história de Jesus de um modo substancialmente diferente, pelo que não se enquadra nos sinóticos. Desta maneira, temos 4 evangelhos canônicos, dos quais 3 são sinóticos. No caso dos sinóticos, que a gente chama Mateus, Marcos e Lucas, algumas mulheres, incluindo Maria de Magdala, a Madalena. No caso de João, Maria Madalena anuncia sozinha por primeiro o ressuscitado. Então, estes elementos são comuns a todos os evangelhos.
E isso é o principal da nossa fé. Por outro lado, a gente não pode esquecer a diferença de cada evangelho, porque ela mostra para nós o rosto, o jeito de ser de cada comunidade. O jeito com que cada comunidade se apropriou da mensagem de Jesus e transmitiu de geração em geração. De tal forma que a gente pode brincar da seguinte maneira. Se você quiser conhecer direitinho como foi a vida de Jesus, espera para morrer, espere você morrer e pergunte para ele se a pergunta ainda for interessante. Talvez você nem queira mais fazer essa pergunta na eternidade. Ou seja, pelos evangelhos a gente não consegue saber direitinho como é que foi a vida de Jesus. Por quê? Porque os evangelhos não são biografia de Jesus. A pergunta tem que ser diferente. Se você quiser saber qual foi a experiência que as comunidades cristãs fizeram à luz do ressuscitado, à luz daquilo que Jesus disse e fez, aí sim vale a pena ler os evangelhos. Então, para nós, os evangelhos, eles são principalmente memória daquilo que as comunidades preservaram à luz do que Jesus disse e fez. Isso é mais importante, porque também hoje nós queremos viver em comunidade, também hoje nós queremos seguir o exemplo dos primeiros cristãos e para isso os evangelhos nos ajudam. Eles são força para a nossa caminhada, eles são força para o nosso dia a dia. Os evangelhos, então, registram aquilo que as comunidades fizeram, aprenderam e transmitiram à luz do que escutaram do Mestre, à luz do que escutaram, do que as pessoas falaram também do que o Mestre disse e fez. Então, a nossa perspectiva ao olhar o Evangelho de Marcos, de agora em diante, leva em conta também a pergunta de como estava a comunidade que deixou para nós o Evangelho de Marcos. Se você tivesse que escrever a vida de uma pessoa que você ama muito e que morreu há pouco tempo, você iria escrever de um jeito, talvez com muita dor, especialmente se você também estivesse numa situação muito envolvida de sofrimento. Se você contar a vida desta pessoa para o seu filho e o seu filho contar para o seu neto, daqui 30, 40, 50 anos, seu neto ou sua neta vai escrever a vida da mesma pessoa de uma forma diferente. Assim aconteceu com os evangelhos. Mas o seu neto e a sua neta, daqui 50, 60 anos, também podem colocar elementos que têm a ver com o que ele está sentindo, o que ele está passando. Vamos exemplificar. A gente disse no começo da conversa que para a comunidade de Marcos, Jesus morre em grito de desespero. Meu Deus, por que me abandonaste? Que na verdade é o começo do Salmo 21 na Bíblia. O Salmo começa assim, meu Deus, por que me abandonaste? Ele é também o grito de dor de quem está escrevendo. O Evangelho de Marcos ele foi escrito num contexto de guerra, em que as comunidades estavam com muito medo, sentindo o abandono de Deus. Então, elas se lembram daquilo que Jesus disse e fez e registram a palavra de Jesus apoiadas no Antigo Testamento, citando o Salmo, mas também expressando a sua própria dor. Se você comparar, e mais adiante a gente pode fazer isso, as mulheres indo ao túmulo na madrugada da ressurreição, você vai observar que no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 8, o texto diz que elas saíram e não contaram nada a ninguém porque tinham medo. O medo é a situação também de quem está escrevendo. Se você vai para o Evangelho de Mateus, que foi escrito 20 anos depois, pelo menos 15 anos depois de quando o Evangelho de Marcos estava pronto, o texto diz assim, elas foram com medo, mas com alegria e anunciaram. Isso está lá no capítulo 28 de Mateus, nos 10, 11 primeiros versos, você pode conferir. Então, em Marcos o texto diz que elas não contaram nada a ninguém porque tinha medo. Em Mateus o texto diz, elas anunciaram, apesar do medo, com alegria. Se você fosse fazer uma leitura fundamentalista, pegar a Bíblia ao pé da letra, você teria que dizer, não, qual dos dois está certo? Um diz que anunciou
outro diz que elas não anunciaram. Os dois estão certos. Os dois são palavra de Deus, porque os dois querem expressar situação diferente das comunidades. Então, a partir do nosso intervalo, nós vamos começar a conversar sobre o Evangelho de Marcos, levando em conta dois momentos. O momento em que o fato aconteceu, a vida de Jesus e de seu grupo, mas também o momento em que o texto foi escrito, o momento que a comunidade estava vivendo. Para quê? Para isso nos ajudar neste terceiro momento, que é a nossa vida nos dias de hoje. Só assim a Bíblia pode ter sentido para nós. Ela não pode ser palavra morta, ela é palavra viva que nos ajuda ainda hoje. Façamos um intervalo e a gente continua daqui a pouquinho. Continuando a nossa conversa, vamos apresentar algumas questões gerais sobre o Evangelho de Marcos e, na medida do possível, ilustrar com um texto ou outro do próprio Evangelho. Nós já dissemos que o Evangelho de Marcos deve ter sido escrito lá pelos anos 70 depois de Cristo. Você já sabe, a gente tem um pequeno erro de cálculo em relação ao nascimento de Jesus. Isso não é o mais importante, né? Quando Dionísio o Pequeno calculou o ano do nascimento de Jesus, ele tinha poucas informações históricas. A gente sabe que o rei Herodes morreu já no ano 5 ou 6 antes daquilo que a gente acha que é o começo da era cristã. Então, se Jesus nasceu na época de Herodes, ele deve ter nascido 5 ou 6 anos antes daquilo que a gente acha. Brincando, a gente pode dizer que Jesus nasceu por volta do ano 6 antes de Cristo. Mas não é o mais importante, não se preocupe com isso. É bom que você saiba, porque às vezes a mídia especulativa de vez em quando quer ganhar dinheiro com um tipo de informação que a gente já sabe, né? Então, vamos considerar que Jesus tenha nascido aí pelo ano 1, a gente sabe que foi um pouco antes, faz o seu movimento ali nos anos 30, por volta do ano 30, e logo depois de 3 ou 4 anos é assassinado. Há um primeiro momento de fracasso, de desistência das comunidades, depois, a partir do anúncio das mulheres, Jesus começa a ser presença viva nas comunidades que acreditam que ele está vivo, ressuscitado. E as comunidades começam a se reorganizar, mais do que se reorganizar, a nascer aos poucos ali pela Palestina. Mais tarde, você já ouviu falar que um perseguidor se converte, faz adesão ao movimento de Jesus, o Shaul, do hebraico, Saulo, em grego, Paulo. Paulo se torna, com uma equipe missionária, um animador de comunidades, e os primeiros escritos daquilo que a gente chama de Segundo ou Novo Testamento são, então, algumas cartas de Paulo. Lá por volta do ano 51, Paulo começa a escrever, junto com sua equipe. Paulo nunca escreveu sozinho, você pode acompanhar isso no começo e no final das cartas, sempre tem uma equipe escrevendo junto. Então temos o bloco das cartas de Paulo, e lá pelos anos 66, 67, estamos na época de Nero,